Bom dia a todos! Sejam bem-vindos ao webinar PME e o Mercado de FDIC. Meu nome é Monique Canedo e eu sou anfitriã do evento de hoje. Esse é o quarto webinar organizado pelo UKBAR e o terceiro sobre o mercado de FDIC. Todos os outros webinars que nós organizamos, assim como o Café Ukbariano com Otávio Damasio, estão no nosso canal do YouTube. Vai lá, assiste, aproveita para se inscrever também no nosso canal, que vai ter bastante novidade. Falando em novidade, queria contar para vocês em primeira mão a novidade da UKBAR. Nos dias 29 e 30 de setembro, iremos realizar o UKBAR Day, o maior evento online de securitização do Brasil. Será um fórum de discussão sobre os temas mais relevantes do mercado de securitização em uma experiência única e exclusiva. A gente aqui da UKBAR pesquisou diversas formas de fazer esse evento e encontramos uma plataforma inovadora que vai nos ajudar a juntar o conteúdo único da UKBAR com toda a interação entre participantes que um evento precisa. O UKBAR Day será composto por 4 ambientes. O primeiro será o palco principal, que vai ser cenário de palestras e painéis, com a presença de profissionais de destaque no mercado de securitização. Teremos um ambiente chamado Sessões, com salas paralelas e simultâneas, abordando assuntos mais específicos em diversos formatos diferentes dos tradicionais webinars. Um espaço para networking, onde os participantes poderão se conectar através de um match aleatório e, sem dúvida, será um ambiente perfeito para trazer ótimas oportunidades de conhecimento e geração de negócios. Por último, o ambiente de exposição, com o stand virtual dos patrocinadores, que trará diversas novidades. Então é isso, pessoal. Dia 29 e 30 de setembro, coloca aí na agenda, que vai ser um evento único. E no evento de hoje, temos o prazer de contar com a parceria de 3 empresas que atuam fortemente no mercado de FDIC. Sescom Barrier Advogados, Socopa Corretora e Solis Investimento. Muito obrigada pela parceria e por estarem com a gente nesse webinar. E agora eu vou apresentar o nosso time de estrelas do dia de hoje. Para começar, teremos Daniel Doll, diretor de recursos de terceiro da Socopa Corretora. Bom dia, Daniel. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Bom evento a todos. Em seguida, teremos Eduardo Rescovitch, sócio do Sescom Barrier Advogados. Oi, Eduardo. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Queria agradecer a oportunidade novamente. A gente que agradece. Teremos também Fábio Zenaro, diretor de produtos Balcão, Commodity e de novos negócios da B3. Oi, Fábio. Oi, Monique, bom dia aos demais participantes aqui do painel e a todos que estão nos assistindo também. Em seguida, Felipe Borsato, responsável pelo Departamento de Gestão em Fundos de Investimento do BNDES. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos e obrigado pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Seja bem-vindo. E por último, porém não menos importante, Ricardo Binelli, gestor de recursos da Solis Investimentos. Oi, Ricardo. Como vai, Monique? Bom dia a você, bom dia a todo mundo que está vendo esse debate e aos meus colegas aqui no painel. Perfeito. E os nossos moderadores. Para começar, Carlos Augusto Lopes, o Cal, sócio fundador da UKBAR. Bom dia. Bom dia, Monique. Bom dia a todos. Bem-vindos. E Leonardo Augusto, gerente da informação da UKBAR. Oi, Léo. Oi, Monique. Bom dia a todos os participantes também. O Leonardo vai ser responsável por selecionar a pergunta de vocês e passar para os nossos convidados. Fiquem à vontade para fazer as perguntas, mas é imprescindível que vocês as façam pela ferramenta chamada Q&A ou QIA, que está aqui na parte de baixo da tela de vocês. Inclusive, no Q&A, vocês podem ver as perguntas que já foram feitas pelos outros participantes e dar um like, caso vocês gostem delas, para que o Léo possa passar para os nossos convidados. Vamos tentar responder o máximo de perguntas, mas sempre tentando manter o tempo do webinar.
as perguntas do chat podem não ser consideradas, então priorizem o Q&A. E é isso, vou passar a palavra ao Carlos. Um bom webinar a todos. Qualquer coisa eu estou aqui no chat para falar com vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Monique. Bom dia a todos, de novo. Bem-vindos ao webinar da UCBAR, dedicado ao financiamento de pequenas e médias empresas, via mercado de capitais, mais especificamente através de fundos de investimento em direitos creditórios. Quem é nosso assinante ou quem é leitor das nossas publicações, nossos artigos, sabe que esse segmento é um segmento que a gente considera muito importante, que a gente viu nascer, que a gente acompanha mensalmente. E ele é importante não apenas pelo segmento econômico, que ele acaba viabilizando financiamento, mas também do ponto de vista técnico, ele traz elementos fundamentais para o conceito de securitização, que é a pulverização do crédito, carteiras com risco diversificado e cedentes, né? Vários originadores, várias instituições que acabam cedendo seus créditos para operações de securitização via FDIC, né? Diferentemente de um crédito único ou de uma carteira muito concentrada. Isso é extremamente relevante. E o mercado que cobre o financiamento para pequenas e médias empresas, mais conhecido como multicedente, multisacado, ele tem todas essas características que são muito caras para a securitização. Esse é um segmento que cresceu até recentemente de uma forma linear em termos de número de fundos, muitas vezes exponencial em termos de patrimônio líquido, e que agora está passando provavelmente o seu teste, o maior teste, e que tudo indica, vem mostrando resistência, diferentemente do que muitos profetas aí de última hora, os Nostradamus financeiros que aparecem nesses momentos, informam a eles que o mercado não colapsou, não acabou, e, pelo contrário, tem mostrado resiliência e provavelmente vai estar num patamar mais elevado quando tudo isso acabar, né? Principalmente pela entrada de novos participantes, dentre eles o BNDES. A gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso aqui daqui a pouco. Então, para esse debate, para essa conversa, a gente trouxe aí um time da pesada, um time de especialistas no assunto. Então, eu queria agradecer novamente ao Ricardo, ao Eduardo, ao Daniel, ao Felipe, ao Fábio. Muito obrigado, não sei se esqueci alguém, mas assim, muito obrigado por terem aceitado os nossos convites. E queria já passar a palavra para vocês, pedindo para a gente aquecer os motores. Eu queria que vocês colocassem aqui de uma forma breve, só para a gente iniciar o bate-papo, o que chamou a atenção de vocês, o que vocês destacariam como pontos positivos ou negativos, tanto faz, nesses 4 meses aí de pandemia, obviamente com foco no mercado que a gente está debatendo aqui, no mercado de securitização via FDIC para pequenas e médias empresas. Então, não sei quem quer começar aí, eu queria as considerações iniciais de vocês para a gente dar início a esse debate. Ricardo, quer começar? Vamos lá. Bom, eu queria começar reverberando as suas palavras, né, no que diz respeito a toda a estrutura, a robustez, ao poder, né, que esse instrumento FDIC mostrou durante agora esse período mais intenso da crise, mais intenso da pandemia, né? Acho que é uma classe de ativos que tem uma capacidade, uma potencialidade de contribuir não apenas com o lado do fornecimento de linhas de financiamento para pequenas e médias empresas, mas também de aproximar o investidor desse processo de financiamento, né? Os FDICs vêm mostrando uma capacidade de remunerar extremamente interessante, muito competitiva, especialmente se a gente pensar num ambiente de juros muito baixos, como, ao que parece, a gente vai viver aí pelos próximos anos, agregando um nível de proteção que, na visão da Solis, pelo menos, a gente não encontra em outros instrumentos de crédito, né? Pensando em aspectos positivos e negativos, eu gostaria de explorar um de cada,
na visão da Solis, né? Do lado positivo, só de novo corroborar o que você já colocou como a sua percepção, né? Muito diferente do que a gente ouviu transitar por, vamos dizer, palestrantes, gestores, economistas e assim por diante. Os FDICs se mostraram muito resilientes nessa crise, em especial essa classe dos multicedentes e multissacados, né? Havia ali toda uma preocupação por esse segmento estar mais voltado para as pequenas e médias empresas, mas, no final do dia, acabou prevalecendo as carteiras muito pulverizadas, né? A Solis, ela tem uma estrutura de investimento aí, em FDICs, fundos que compram cotas de FDIC, a gente investe em 53 FDICs, o nosso recebível médio é de R$ 5.500, então é uma carteira muito pulverizada, um prazo médio muito curto, de 46 dias, né? O que ajuda muito ao gestor desse fundo, né, a refinar o perfil de risco dele, com a carteira curta dessa maneira, né, que eu estou colocando, mas talvez o aspecto mais importante, a gente ter aí a figura do consultor especializado como cotista subordinado desses instrumentos. Então, é um cotista subordinado extremamente alinhado, uma vez que ele é a primeira perda, então muito desejoso de fazer com que aquela carteira performe com qualidade, e uma característica própria desse segmento, né? É um investidor subordinado que tem por tradição e por um racional econômico também, tributário, manter o seu excesso de subordinação nas suas carteiras, né? Então, além de todo o alinhamento para uma qualidade de crédito, ele acaba proporcionando ao investidor um nível mais elevado de proteção. Então, toda a percepção que a gente tem é que foi uma classe de ativos que lidou muito bem com a crise e, olhando para frente, está muito bem posicionada para lidar, né, com os dias que virão, uma vez que, em virtude do prazo curto, são fundos que conseguiram fazer caixa, conseguiram adequar o perfil de risco das suas carteiras, e eu não tenho muita dúvida de que vão ser um dos principais canais de financiamento de pequenas e médias, principalmente nesse movimento de retomada, né? Do lado negativo, acho que a gente também já explorou aqui, na verdade, né, como diriam os chineses, todo risco tem associado uma oportunidade. Então, acho que o lado negativo é que a gente ainda percebeu nessa crise uma grande necessidade de se falar mais desse produto, de desmistificar mais o FDIC e fazer com que ele entre de vez, né, como alternativa, aí olhando um pouco mais até o que a Solis faz, alternativa de investimento, né? A gente vê que numa indústria de fundos que tem mais de 2 tri em renda fixa, né, a gente tem ali, sem contar os previdenciários, se contasse seria quase 3 tri, apenas na classe renda fixa, a gente tem 18 bilhões em multicedente, multissacado, pelo menos pelos números da Ambima que eu validei hoje. Então, é uma participação ainda muito diminuta, né, que acaba contribuindo com alguns equívocos de conceito que eu acho que cabe a nós, atuantes nesse segmento, né, desvendar, desmistificar, para que a gente tenha uma utilização, seja pelo lado das pequenas e médias, mas também pelo lado do investidor, desse instrumento tão cheio de instrumentos de proteção. Legal, Ricardo. Bom, é bom ouvir você, como investidor que está aí comprando cotas de FDIC, ouvir essa leitura. Eu vou seguir aqui a ordem aqui do meu vídeo. Daniel, você é o próximo aí. O que você registra aí de destaque nesses 4 meses? Como o Binelli falou, acho que a gente entrou na crise como foco das preocupações, acho que de grande parte do mercado, olhando como sendo talvez o segmento com maior risco, e a gente sai da crise, acho que sai da crise, ou
caminho para sair da crise como um segmento bastante fortalecido. Então, acho que essa é a minha visão aqui como administrador. A gente tiveram alguns problemas, mas acho que nenhum evento de liquidação nos fundos administrados. Tivemos alguns eventos de avaliação, mas nada que comprometesse o andamento das carteiras. Acho que cabe destacar, tanto por parte dos gestores como consultores, a capacidade de adaptação ao momento, né? Então, assim, a gente teve eram as áreas de cobrança atuando de maneira bastante rigorosa nesse momento de crise. Além disso, a gente pode destacar também a questão das prorrogações, né? Porque esse foi um ponto aí levantado por todos ao longo desse período, tá? E a gente teve realmente um momento bastante significativo de elevação de prorrogação, e depois todas as prorrogações foram liquidadas. Acho que esse é um momento bastante importante para a indústria, e a gente sai fortalecido. Obrigado, Daniel. Na sequência, Edu. Opa. O que se destaca? Pois é, Cal, como acho que eu sou o único advogado aqui do grupo, falar do ponto de vista jurídico, o FDIC cumpriu plenamente o seu papel como veículo de securitização, né? Então a gente viu de fato uma completa segregação aí do risco cedente e sacado. Apesar da lei de falências, né, o artigo 136 da lei de falências já dizer isso expressamente, né, que nenhuma cessão de créditos vai ser desconsiderada em prejuízo dos investidores de securitização, eu pelo menos não tinha ainda a experiência desse artigo da lei ter sido testado, e pela primeira vez eu estou tendo essa oportunidade no meio dessa crise. De fato, eu tenho um caso específico de uma sessão de FDIC que está sendo questionada, no caso por credores trabalhistas, e ao que tudo indica, esse artigo vai prevalecer, e eu não tenho notícias aí, até o Daniel, o Ricardo e outros podem falar se tiveram experiência de sessões sendo desconsideradas aí por conta de problemas do cedente, mas eu não tenho notícias disso. Então, e pelo jeito aqui do Ricardo e do Daniel, acho que eles também não viram. Então, eu diria que, assim, passou com louvor esse teste, né? Então, desse ponto de vista, foi muito positivo. De outro lado, num primeiro momento, a gente viu aí, acompanhou com os clientes, os administradores, consultores e gestores de FDIC com um medo real e efetivo aí de um risco sistêmico, né? Por conta dos atrasos nos pagamentos aí dos créditos, né? Muitos tinham medo que esses atrasos virassem eventos de avaliação em diversos fundos, e isso ia gerar aí, né, uma liquidação em cadeia dos FDICs multicedente e multisacado, e felizmente não foi isso que a gente viu, né? Teve sim uma correria enorme aí para fazer assembleias de todo lado, né, para buscar waivers de investidores, para, enfim, buscar alterações em índices financeiros ou até para aportes de recursos para manter a razão de subordinação e evitar, assim, eventos de avaliação. E, pelo que eu sei, muito poucos ou nenhum caso aconteceu aí de efetiva liquidação do fundo por conta desses problemas, né? Então, desse lado, o FDIC também se mostrou um veículo muito flexível e resiliente, né? Os gestores conseguiram aí, passado o primeiro susto, a tranquilidade para gerir a carteira e trazer o dinheiro para dentro de casa, que era de fato a primeira preocupação nesse momento de pandemia. A CVM, ela teve uma mãozinha aí, ela ajudou um pouco também, né? Eu acho que também naquele início da pandemia a gente tinha o desconhecimento não, mas assim, a incerteza
com relação ao que deveria ou não ser feito de provisão dentro da carteira desses FDICs por conta dos atrasos, e essas provisões podiam, por outro lado, gerar aí eventos de avaliação e eventos de liquidação, e a CVM contribuiu aí esclarecendo que o simples atraso no pagamento por si só não deveria gerar um provisionamento, né, por meio do ofício 6 lá de março desse ano, que o que deveria gerar provisão, de fato, era uma mudança na perspectiva de perda do crédito e não só o simples atraso. Então, o CVM, de uma forma ou de outra, ajudou também nesse sentido. E aí, por último, um ponto que eu achei bastante positivo dessa crise é que as empresas do middle, eu senti isso no escritório, muitas passaram a olhar para dentro de casa e buscar ativos que elas pudessem monetizar. Então, a gente viu aí uma explosão de operações aí de cessão de créditos de todo tipo. Aí eu estou falando de precatórios, ações judiciais, imóveis estressados, sale-leaseback, e o FDIC surfou como nenhum outro veículo essa onda aí de oportunidades, né? Que eu diria que é para oportunidades para ambas as partes, né? Para as empresas se financiarem por meio da securitização desses ativos mais estressados e, obviamente, os FDICs, os investidores de outro lado, né? Então, achei que desse lado também foi muito positivo. Legal, Edu. Muito bom, muito bom. Fábio. Legal. Bom, eu vou tentar dar uma visão, até para não ser repetitivo com os demais colegas, né? Tentar dar uma visão um pouquinho de infraestrutura, né? Eu queria destacar 2 tópicos, né? Que eu chamaria a atenção, que indiretamente estão ligados a esse mercado, né? Acho que um tópico foi a agenda regulatória. Então, a agenda regulatória aqui, nesse período de pandemia, não parou, muito pelo contrário, ela foi muito agitada. Então, isso passou por criação de novos instrumentos do combate à pandemia, né? Acho que só para citar 2 aqui, essas linhas especiais de liquidez, né, do Banco Central para os bancos, cujo objetivo era chegar, né, nas empresas, sobretudo buscavam chegar nas pequenas e médias empresas também, né? Aí tem toda uma discussão da efetividade, né, se tem empossamento de liquidez, etc. Mas o fato é que foram criadas essas linhas, né, letra financeira garantida, que usa, por exemplo, carteira de crédito, né, entre elas, por exemplo, duplicatas de empresas como garantia para essas linhas de empréstimo, né? Então, a gente teve bastante, foi bem movimentado, acho que esse foi um ponto. E mais específico, né, ainda na linha regulatória, mais específico para o que afetam, né, enfim, os FDICs e as pequenas e médias empresas, a gente já tem uma mudança significativa a regulação das duplicatas mesmo, né? De fato, uma agenda de implementação das duplicatas escriturais, né? Acho que a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais no detalhe sobre esse assunto, né? Mas foi a gente teve, então, né, a edição da resolução, né, do Conselho Monetário Nacional, que é a 4815, né, e a circular 4016, né, que são complementares. Então, acho que esse é um ponto muito importante, porque vai favorecer muito, né, nossa visão é que vai favorecer muito esse mercado, vai trazer mais transparência, mais segurança, portanto, vai ser muito importante. Então, eu vejo, isso foi muito bom, um sinal muito bom, porque essa agenda não parou por conta da pandemia, né? Na verdade, talvez tenha se mostrado até mais urgente por conta da pandemia. Então, esse é um aspecto que eu destacaria regulatório. O outro aspecto que eu acho que vale a pena, que é meio indireto, mas acho que é importante, o Ricardo ele tocou, né, levemente nesse tema, mas que eu acho importante, é a questão do investidor. Então, eu vou até fazer um comentário que é fora desse mundo aqui, mas eu acho que só para destacar a importância do investidor, né? Porque a gente está, obviamente, aqui a gente vai discutir bastante o lado, né, do tomador, né? Os benefícios, enfim, as implicações, mas a gente só tem os instrumentos porque a gente tem um investidor, né? E um movimento que a gente observou, que a gente já vinha observando pré-pandemia, e a gente continua observando, é a participação do investidor pessoa física em determinados mercados. Talvez o mais emblemático aqui seja o mercado de ações. Então, a gente viveu por muitos anos, vários e vários anos, com um volume de investidores pessoa física em ações ao redor de 500 mil. Então, lá desde 2018, né, a gente teve uma aceleração, né, grande disso. Passamos no começo desse ano, mais de 2 milhões de investidores em ações. E o destaque interessante aqui é que, então havia uma preocupação, assim, puxa, vai ter a pandemia, bolsa despencou, né,
principalmente nas primeiras semanas aí de março, nas segunda quinzena de março, primeira quinzena de abril, né? E tinha a preocupação, bom, muito investidor novo, o que esse cara vai fazer? Vai fugir nesse momento. E a gente viu um movimento contrário. A gente continuou tendo um acréscimo de investidor pessoa física. Na verdade, a gente teve, né, eu diria até que o investidor pessoa física foi que segurou, né? Ele mais comprou e segurou o movimento do investidor estrangeiro, que foi o que saiu, né, de bolsa, né? Então, essa foi uma surpresa muito positiva. Mostrou de uma certa maneira alguma maturidade, o investidor pessoa física vendo como oportunidade. E por que isso tem correlação com esse mundo aqui? Porque a gente percebe que, em especial por conta do nível de juros que nós estamos vivendo, né? E que, enfim, óbvio, acelerado um pouco pela pandemia, mas que a gente entende que esse nível de juros ele deve permanecer ao longo de um bom tempo, né? O investidor está procurando outro tipo de investimento. E nesse contexto é que eu coloco que tem uma oportunidade muito grande da gente aproveitar o FDIC, por exemplo, como uma alternativa de investimento. Então, o investidor não pode mais fazer o que ele fazia antigamente, que era sentar na renda fixa, né? Seja num título público ou seja num título de emissão bancária, né? Aqueles tradicionalmente títulos que têm isenção tributária, LCI, LCA, né? Ele já não tem mais essa molezinha, né? Vamos dizer. Então, ele tem que procurar e está procurando alternativas. Eu acho que nesse ponto o FDIC é uma grande alternativa. Então, acho que do lado de investidor, o momento também é bom. Então, regulatório e comportamento do investidor pessoa física seriam os meus 2 destaques iniciais. Obrigado, Fábio. Você está trazendo uma questão que, assim, a gente vai debater, não só do lado do tomador do recurso, mas a gente vai querer ouvir, vou querer trazer mais a discussão do investidor, né? Felipe, qual é o seu destaque aí para esse período aí de pandemia? Bom, obrigado. Eu vou evitar repetir, né, o que meus colegas do webinar já falaram, acho que tem pontos muito importantes que já foram colocados. O que eu diria é o seguinte, nós, né, aí enquanto BNDES, a gente tem nesse momento de pandemia, a gente sempre tem 2 grandes preocupações, vou colocar assim, 2 dimensões de preocupação. A primeira dimensão de preocupação é como é que a gente consegue fazer com que o crédito chegue de forma mais eficiente às micro e pequenas empresas, né? Micro, pequenas e médias empresas. E sobre esse aspecto, a gente enxerga que a diversificação de canais de crédito é muito importante, né? E aí a gente está falando, inclusive, de um crédito de prazo um pouco mais longo, mas a gente vê que podem existir novos atores para que o crédito chegue à micro, pequena e média empresa. Então, eu falaria aqui do mercado de capitais, né, se a gente pensar que são 3 pilares, né, empresas, né, que vão ser atendidas pelo instrumento, né, os gestores desse instrumento e os investidores desse instrumento. Eu dividiria que, na pandemia, a gente viu uma restrição grande, um choque grande, né, de faturamento nas empresas, né, a gente viu um choque de resultados também. Isso fica mais patente para as micro, pequenas e médias empresas. Então, a nós isso sensibiliza, né, um bom desenvolvimento. A gente vê que existem uma série de novos caminhos, né? E aí, quando a gente fala sobre crédito, as possibilidades de crédito em plataforma digital, né? A gente vê que existe uma série de novos caminhos possíveis para uma boa análise de crédito, até mesmo porque o crédito, na nossa leitura, é um negócio informacional, né? Quanto mais informação você detém, melhor pode ser sua análise de crédito. E novas plataformas digitais ou grandes empresas que operam plataformas digitais, elas têm ali a faca e o queijo na mão, vamos colocar assim, para fazer uma boa análise de crédito. E o FDIC, ele entra complementando esse arranjo, por ele ser um instrumento de securitização com maior nível de compliance, né? E acho que até o Ricardo já colocou isso, né? A gente vê um nível de compliance mais elevado nos FDICs, o que é importante para grandes investidores institucionais. E junto a gente chega, né, o que o Fábio também colocou muito bem, que é um cenário de baixa taxa de juros, onde os investidores começam a buscar yields, né, começam a buscar retornos que eles não veem mais em instrumentos mais típicos, né? Então, eu diria que somando, né, esses 3 pilares,
a gente vê particularmente o desenvolvimento do mercado de crédito privado, né? Bom, não tem uma boa tradução, né? Em inglês o pessoal chama de private credit, mas a gente vê esse desenvolvimento chegando ao Brasil. E ao fazê-lo, isso não seria nada de novo, né? O mercado de private credit, que era da ordem de 40, 50 bilhões de dólares no início dos anos de 2000, em 2020 está alcançando $1 trilhão, né? Dentro de um cenário de taxa de juros baixa ao redor do mundo. Então, e nisso isso envolve fundos de crédito direto, né, que são chamados de direct lending, os fundos de ativos estressados, os fundos de venture debt, fundos voltados para infraestrutura, crédito para infraestrutura. Então, a gente vê como um movimento natural o crescimento dessa classe de ativos no Brasil, dado que existe, né, um amadurecimento das casas gestoras, existe um volume grande de empresas que requer recursos e tem possibilidade de fazer bom uso desses recursos, e existe um conjunto de investidores crescente que tem interesse por retornos superiores aos retornos dos investimentos típicos, né, muito líquidos e com um nível de risco mais baixo. Ótimo, muito bom. A gente vai ter oportunidade de falar bastante sobre isso, mais especificamente sobre o edital. Já temos perguntas aqui para você, mas eu queria, antes da gente avançar, eu queria trazer alguns dos nossos números que tentam aqui mostrar a evolução do mais recente aí do mercado. Está todo mundo vendo aí? Bom, chegamos aos 964 fundos aí em operação, um PL que, de certa forma, aí tem se mantido dentro do possível estável, 163,7 bi. Em termos de liquidez, esses números eles mostram que parece que a gente está começando a ver dentro da indústria como um todo uma retomada de compras de direitos creditórios. A gente vai ver isso com mais detalhe no multicedente multissacado, que é o segmento específico para a pequena e média, né? Pelo menos parou de cair, né, a redução de direitos creditórios sobre o PL. Do ponto de vista desses indicadores aqui, que a gente sempre traz, não tem mudança. Se a gente fosse desenhar uma linha, um gráfico, seria uma linha reta, né? Quase meio que monótona esses números, porque a relação PDD sobre direitos creditórios varia entre 23,2 e 23,4, 23,8, e recompra sobre substituição fica em 0,5% aí durante todo esse período. Ou seja, não teve nada muito significativo nesses indicadores que valesse a pena a gente comentar. Aonde a gente vai ver mudança, e aí sim vale a pena trazer gráficos, é a parte do multicedente multissacado, tema desse workshop, né? Então, nós temos aí, como eu já antecipei, uma pequena queda, do mês comparado ao mês anterior, mas a gente tem sim uma redução importante no patrimônio líquido desses fundos. Isso aí aconteceu nos últimos 4 meses, 3, 4 meses, 320 fundos. O que chama a atenção e o destaque, talvez, é uma retomada, parou de crescer e começa, aparentemente, parou de cair, perdão, e parece que começa a subir a compra de direitos creditórios quando vista com relação ao patrimônio líquido, e uma estabilidade com relação ao volume investido em ativos líquidos. Quando a gente vai para o número nominal, a gente vê claramente uma ascensão, uma volta à compra de direitos creditórios por parte desse setor, e um aumento da relação direitos creditórios sobre o PL. Então, aqui a gente sim tem um movimento importante, a gente teve uma queda e a gente está começando a ver o crescimento dessa relação. E finalmente, só para terminar e colocar aqui alguns números de desempenho, estamos, parece que, chegando aí num patamar da relação PDD sobre direitos creditórios, e recompras e substituição teve uma pequena queda comparativamente ao mês anterior.
Então, assim, esses são os números macro, né? Ou seja, pega toda a indústria, tanto do FDIC como um todo, como também o segmento que a gente considera que é o mais representativo do financiamento para pequenas e médias empresas. E aí eu queria perguntar para dois de vocês, o Ricardo e o Daniel, que estão aí, tem a temperatura da rua, né? Se esses números, de certa forma, batem com o que vocês estão vendo no dia a dia de vocês, seja no serviço fiduciário, seja no investimento. Está em linha, Ricardo, Daniel, esses números com o que vocês estão vendo aí no universo de vocês? O Cal, tá bem em linha, sim, tá? Aqui a gente teve a gente tinha aquisições por volta de 7 bi em janeiro, chegou a 3 bi 400, 3 bi 500 em abril, e agora a gente já volta para 5 bi. Então, tem elevado bastante, tá bem em linha com o que a gente tem aqui dentro da Socopa também. Ou seja, a liquidez... 5,9 é teu? Isso. Então, de liquidação, você tem um mês de julho melhor que os outros meses, então acho que em linha com o que você falou. Que mais? Acho que é isso, assim, tá bem em linha. Acho que a gente tá bem parecido em relação ao que você mostrou. Do meu lado, mais do que referendar os números, né? Eu acho que eles transmitem, me permita aqui pegar um pouquinho esse olhar do investidor, ele nos transmite o entendimento de quanto é interessante esse papel, né, do consultor especializado, né? Existe uma diferença, muitas vezes não percebida, do público em geral, que esse consultor especializado, ele é um personagem completamente centrado, focado, né, na adimplência de sua carteira. Então, diferentemente do gestor de risco de mercado, que quando se depara com um momento de estresse, ele vai procurar uma oportunidade, o que caiu demais, onde é que tem um ponto de entrada. Esse consultor especializado do multicedente e multisacado, ele coloca o pé no freio, né? Ele reduz as operações justamente para limitar ao máximo sua exposição, o seu risco. Conforme o Daniel havia comentado, ele centra todo o seu esforço, né, na cobrança e vai ser muito cauteloso na maneira com que ele volta a dar crédito, né? Mas o que a gente percebe é que essa volta ao crédito, ainda que ela seja gradativa, ela tem sido feita com muita qualidade, né? Com privilégio a setores mais protegidos no momento de crise, com um nível muito mais elevado de confirmações, checagens, avaliações antes de dar o crédito e também uma carteira mais pulverizada. Então, a hora que eu olho esses gráficos que você mostrou, Cal, o que eu enxergo, a minha maneira de ver que bom que eu, como investidor, estou vinculado a um personagem que age dessa maneira, né? Defendendo, acima de tudo, o dinheiro dele como cotista subordinado, indiretamente o meu como cotista sênior e mezanino daqueles FDICs. Então, assim, eu não só corroboro totalmente esses números, achei interessante ver a redução do patrimônio nesse período, que mostra, por um lado, os FDICs abertos, possivelmente tomando resgate, e eu acho que esse foi um outro ponto interessante, né? A maior parte dos FDICs abertos, uma questão da maneira como eles fazem as suas ofertas, paga resgate em até 29 dias, ou seja, um prazo curto. Agora, naqueles em que a gente investe, não só a gente teve a liquidez plenamente atendida, como em vários casos, num prazo menor do que os 20 dias, o que reforça a saúde, né, dessas carteiras.
Então, achei interessante. E outra coisa, né, os FDICs, nesse momento, amortizando suas séries sem nenhum esforço de captação de dinheiro novo. Ou seja, vamos tratar da conta do problema primeiro, depois a gente trata de pensar em expandir as nossas carteiras. Então, esse conservadorismo do FDIC multicedente, multisacado é uma coisa, ao meu ver, que não é tão clara para o investidor do público em geral, né, que para nós que estamos focados nessa classe de ativo, foi muito reconfortante nesse momento difícil. Acho importante a gente não deixar de reforçar, vocês mencionaram, mas eu como investidor acabei deixando escapar, não queria perder a oportunidade, os FDICs estão passando por um dos maiores testes de estresse possíveis, né? Então, a gente olhando ali na frente essa classe se comprovando tão resiliente, a gente tem que ter a percepção clara de que isso está acontecendo no que tende a ser um dos maiores testes de estresse dos próximos muitos anos. E algo só complementando, a concentração de resgate aconteceu na última semana de março. Tá? Então, assim, foi logo que começou a crise. E mesmo assim, os FDICs passaram bem. Como o Binelli falou, a gente teve um volume grande de resgate. Muitos acabaram até antecipando os pagamentos de resgate. E o que mais a gente viu foi, ao longo dos meses subsequentes, foi um desenquadramento de carteira em razão de percentual de direitos creditórios. Então, assim, diversos fundos aqui da Socopa desenquadrando em percentual de direitos creditórios. Então, assim, o que demonstra isso, a queda no volume operado foi muito grande e a retomada é lenta. A retomada está sendo lenta. Tá? Então, você vê o mês de julho pouco melhor que o mês de junho, mas não é voltando ao que era antes. Tá? Então, acho que demonstra conservadorismo aí dos gestores. Legal. Gente, um pequeno à parte aqui, já estamos com mais de 300 pessoas conectadas aqui. A gente tem aí para quase 700 inscrições, então esse número deve aumentar ainda, só trazendo aqui um pouco da audiência que vocês atraíram aí com esse tema. Felipe, você é um investidor também, né? Mais do que nunca, o BNDES já investiu antes e agora está entrando no mercado de financiamento para pequenas e médias empresas, já agora com um veículo específico, que é o FDIC. A minha leitura, quando eu vi pela primeira vez o comunicado de vocês, eu leio isso de duas formas e queria que você comentasse sobre isso, né, como investidor. Né? Primeiro é que você está, de alguma forma, endossando o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios como um veículo que alcança uma capitalidade que talvez outros fundos ou outros mecanismos que o banco utiliza não alcançassem. E a segunda é que, de certa forma, ao escolher o FDIC, você também está endossando ele como um veículo que está trazendo transparência, que está trazendo governança, né? Todos esses números nós da Alquivar só podemos trazer para um debate como esse, graças à transparência que existe, a participação dos administradores desses fundos, que todo mês informam ao mercado o que está acontecendo. Então, eu queria te ouvir um pouco, tem já perguntas para você. Eu queria, em cima do que você ouviu já de investidores, de infraestrutura, do jurídico, o Eduardo trouxe a questão da cessão e da validação disso como um ponto forte. Né? Eu queria te ouvir um pouco o que você está achando desse movimento e o que você pode nos contar sobre a participação do BNDES no mercado de FDIC dessa forma, né? Como vocês estão entrando através do edital. Tá. Bom, vou falar um pouquinho da sua pergunta. Eu vi que tem algumas perguntas também aqui no Q&A. Enfim, depois eu posso responder algumas delas. Bom, a gente entende, como eu disse, a gente entende, e o Banco Central e a CVM têm sido muito felizes, tá, nos movimentos que eles têm feito. Nós entendemos que é importante a gente diversificar canais de crédito. Então, nesse sentido, nós vemos o FDIC como uma adicionalidade nessa diversificação de canais de crédito.
naturalmente, né, quando você tem mais atores operando esses canais, você consegue atuar em nichos e segmentos que de outra forma não seriam atendidos. Então, o FDIC tem sim um papel importante para a capilaridade. O BNDES ele lançou um conjunto grande de medidas emergenciais, né, que passam por maior volume de recursos de repasse, né, para que outros bancos façam estruturas de crédito. Então, o BNDES está atuando com o banco de segundo piso. O BNDES está operacionalizando o Fundo Garantidor de Investimentos, né, para permitir que mais crédito seja feito a micro, pequenas e médias empresas. E aí, naturalmente, o FDIC ele adiciona uma nova estrutura de funding com outros atores que podem ter um olhar mais específico para determinados nichos e segmentos. Então, para nós, eu acho que a beleza do FDIC se dá, e aí nós temos um papel indutor, né? No primeiro momento a gente está atuando de forma mais emergencial, mas nosso papel é um papel indutor, que esse arranjo de crédito, né, em que você consiga trazer investidores privados com um objetivo de retorno diferenciado, que você consiga ter gestores especializados em crédito, em diferentes nichos e segmentos de crédito, e que você consiga estruturar fundos que atendam a demandas latentes da sociedade. Para nós, esse arranjo é o arranjo que o FDIC, nesse momento, se mostra para nós o instrumento mais adequado ao mercado de capitais. Por quê? Porque ele tem, como você falou, Cal, ele tem um nível de compliance bastante interessante. Então, a gente vai ter a figura do administrador fiduciário, a gente vai ter a figura do custodiante, a gente vai ter a figura de uma agência classificadora de rating, dependendo, né, da estrutura do FDIC, a gente tem um auditor independente. Então, para nós, o arranjo institucional, o arranjo de entes independentes, né, e fiscalizatórios, né, do FDIC é um arranjo que para nós, como investidor institucional, que temos o alto grau de demanda de compliance e transparência, faz sentido. Então, acho que, tentando ratificar um pouco o que você colocou, né, mas sim, o FDIC é um instrumento que, na nossa leitura, é um instrumento do mercado de capitais adequado, e para nós ele tem um papel importante, adicional ao nosso papel tradicional. Ele não é substitutivo, ele é adicional, mas para atender de forma mais pulverizada e entrar, às vezes, em nichos de segmentos que, de outra forma, hoje podem ser subatendidos. Então, essa é a nossa leitura. Felipe, obrigado, Felipe. Eu queria já passar a palavra para o Léo, porque já tem aí várias perguntas para você. Léo, se você pudesse sintetizar aí uma pergunta importante aí que está sendo considerada aqui para o debate, para o Felipe. O Cal, se eu puder também colocar aí duas questõezinhas para o Felipe, eu agradeço aí também. Tá bom. Entra na fila. Obrigado. Eu vou fazer a pergunta aqui, Eduardo, para o Felipe, e depois, na sequência, você faz, tá bom? Combinado. Vamos lá. Vou fazer aqui, na verdade, uma junção de algumas perguntas, tá, Felipe? Para a gente tentar resumir aí. Assim, a primeira, né, e que está todo mundo querendo saber aqui, o João Neves está perguntando, né, sobre o resultado do edital do BNDES aí para os FDICs, né, de micro, pequenas e médias empresas, se ele vai ser divulgado essa semana ou se ele vai ser adiado. Tá? Essa é uma das perguntas. A outra, né, também tem, que vão em relação até um pouco com o que você vinha falando aí, né, das várias formas, né, que o BNDES está atuando, né, e ampliando, né, essas linhas de crédito. Aqui o pessoal pergunta, né, o Marco Perrone pergunta como está o nível de adesão das sociedades de crédito direto aos repasses do BNDES. E depois tem uma última que pergunta relacionada ao setor educacional, se existe alguma linha de crédito relacionada aí para as instituições de ensino, tá? E se caso não haja, se o BNDES pretende criar uma linha de crédito nesse sentido. Tá? Então, eu tentei fazer um resumão aí de algumas perguntas, Felipe. Tá. Legal. Com relação a esse último ponto, essa última pergunta, Felipe, eu queria talvez adicionar uma outra relacionada a essa questão, se você puder
puder talvez abordar, mas eu queria talvez focar no começo nas questões do edital. Eu acho que o Eduardo quer também fazer perguntas relacionadas a isso e depois a gente pode passar para os outros canais e as outras alternativas. Você pode, por gentileza, responder essa questão mais específica do edital? Claro. Bom, vamos lá. Sobre o resultado, a gente espera que seja divulgado essa semana, tá? Até sexta-feira. Pode escorregar alguns dias, pode, não controlo completamente, a gente não controla, né, totalmente a data de divulgação, mas ao que tudo indica, a gente deve divulgar até sexta-feira. Estou cumprindo ali a nossa colocação de divulgar até o final do mês. Tá? Sobre SCDs, né, as Sociedades de Crédito Direto, bom, a gente acha que é uma inovação bastante importante do Banco Central, né, de 2018, junto com as SCPs, né, Sociedade de Crédito de Pessoas. A gente hoje tem 3 possibilidades de atuação com as SCDs. Tá? Uma delas, existe o canal MPME, que é um canal do BNDES, em que eventuais SCDs podem se transformar em parceiros do canal. Né? Então, a gente tem um canal onde, basicamente, quaisquer empresas podem ir lá e fazer simulação de crédito e, inclusive, fazer esse crédito de forma indireta, que a gente chama. Né? Então, esse crédito pode ser direcionado ou para agentes repassadores do BNDES ou, eventualmente, SCDs podem se plugar no canal para serem parceiros do canal e terem acesso, eventualmente, à demanda de crédito. Então, esse é um potencial de parceria. Um segundo modelo de atuação com as SCDs é através desse edital que a gente tem aberto, né? Um dos modelos que a gente previu de FDIC eram FDICs em que gestores independentes, né, já com alguma UM sob gestão e alguma experiência, poderiam firmar parcerias com fintechs, e que podem ser SCDs, para a concessão de crédito, naquela visão que eu coloquei de que nós vemos novos caminhos informacionais e novos players que podem ser, né, agentes de crédito e, eventualmente, dando essa diversificação de canais de crédito, inclusive com crédito não bancário. E um terceiro caminho, e eu acho que talvez a pergunta se refira a isso, é sobre a possibilidade de que o BNDES faça repasse, né, então seja um banco de segundo piso para repasse através de fintechs. Ainda que exista a permissão do CMN para isso, do Conselho Monetário Nacional, esse é um caminho que ainda está em estudo interno dentro do banco, porque, basicamente, nosso caminho de repasse é que a instituição financeira ela assume todo o risco de crédito. Né? Então, o banco, como banco de segundo piso, faz um crédito a essa instituição financeira, a instituição financeira faz o crédito ao tomador final, e, nesse momento, a gente está em discussões internas sobre a melhor metodologia de verificar a margem de exposição para essas empresas, como é que seria feito esse processo. Então, eu colocaria essas 3 linhas de atuação voltadas para SCDs. Sobre a pergunta sobre fundo educacional, aí só pediria para, se puder reformular a pergunta, por favor. Eu vou pedir para segurar essa questão. Eu queria também tratar esse ponto, que eu acho que é super relevante, mas eu queria voltar para o edital. Se você puder recapitular para a gente ou passar para todo mundo, assim, qual foi o que destaque para você do ponto de vista de volume, do ponto de vista de ofertas, o que teve algum segmento que você destacaria como o mais importante dentro desse universo de PME? E aí eu queria talvez adicionar as perguntas que o Eduardo falou, que tem 2 perguntas sobre esse edital. É isso, Eduardo? É isso. Pode ir, que eu agrego. Isso, faz a pergunta que aí depois o Felipe manda ver. Eu posso colocar assim, nós assessoramos nesse processo algumas empresas, tanto gestores como originadores, né, para essa seleção desse edital, e a gente nota algumas preocupações que são mais frequentes, né, mais comuns entre os clientes. Uma delas é com relação ao ponto específico da minuta do regulamento que foi proposta pelo BNDES, que exige a assunção por parte dos beneficiados com os recursos do FDIC, do compromisso de passar a ser auditado, né, de ter as DFs auditadas
a partir do momento em que ele se torna um devedor do fundo, né? Ou um cedente de recebíveis para o fundo. E aí, a preocupação muito grande de parte de todos os que a gente assessorou, pelo menos, na participação no edital, será que essas empresas, pelo porte que elas têm a estrutura contábil necessária para ser auditada, elas têm os controles necessários para isso? Né? Será que elas estão no estágio correto para esse tipo de exigência? Será que elas conseguem arcar com esses custos? E fundamentalmente, qual é o que o BNDES entende que seria uma consequência do descumprimento dessa obrigação de passar a ser auditada a partir do momento em que é beneficiada, né? Então, seria o vencimento antecipado desse crédito, ou o gestor não poderia mais renovar o crédito? Enfim, esse foi um ponto que eu sinto que gerou muita dúvida entre os participantes. Vamos lá, né? Para não tomar muito tempo dos demais. Bom, falando então sobre o processo, né? O processo que a gente fez, qual a nossa visão? Né? A nossa visão é um diagnóstico de que, como eu falei, né, existiu um choque de demanda, um choque de faturamento de resultado nas empresas, no país. Acho que as pequenas empresas foram, inclusive, mais atingidas, porque elas têm menos acesso a alternativas de crédito, né? Inclusive de giro. Então, que caberia, né, trabalhar com diversificação de canais para que mais empresas fossem atendidas por instrumentos de crédito. A gente opta pela atuação hoje através de fundos fechados, com prazo determinado. Então, a gente, enquanto investidor institucional de grande porte, né, e a gente prefere não correr risco de descasamento de ativo passivo. A gente tem certo receio sobre esse descasamento, ou minimizar ao máximo, né, esse descasamento. E a nossa leitura é que existe um conjunto de empresas hoje que poderiam estruturar créditos de prazo um pouco mais longo, né? Aí a gente está falando de durations um pouco maiores e prazos de operações um pouco mais longos, não longuíssimos, mas a gente está falando aí de prazos de 12 meses, essa ordem de grandeza, inclusive um pouco maior, eventualmente, para crédito às pequenas e médias empresas, e tendo algum grau de carência numa leitura que a gente tem que esse crédito, né, ele pode auxiliar muito na retomada dessas empresas que podem precisar de capital, né, seja para giro, seja para renovar estoque, enfim, seja o que quer que seja. E aí a gente fez então essa chamada pública, né, a gente sempre busca trabalhar de forma isonômica, pessoal, dando publicidade à nossa atuação. A gente recebeu 73 propostas, foi mais do que a gente estimava. A gente estimava algo aí entre 40 e 50 propostas que a gente recebemos 73, então teve um incremento bem razoável, na ordem de 40% a 50% sobre aquilo que a gente estimava receber. Isso mostra que o mercado é um mercado que demonstrou interesse grande, né, e tem um volume grande de agentes que podem vir a esse mercado de FDICs, então a gente faz essa leitura também. E aparentemente existe, de fato, espaço de alocação de recursos em fundos de crédito multicedente, multissacado, né, que a gente está falando voltado para pequenas e médias empresas, inclusive com prazo um pouco mais longo. Então, isso a gente viu com bons olhos, é um sinal de amadurecimento do mercado de capitais brasileiro. Né? A gente recebeu ordens de grandeza da ordem de 60%, né, das propostas recebidas foram de gestores independentes em parceria com fintechs, da ordem de 40% das propostas recebidas foram capitaneadas por grandes empresas que enxergam na sua base de clientes uma possibilidade grande de originação de crédito através de plataformas eletrônicas. Então, separaria dessa forma 60-40. Sobre segmentos, a gente recebeu propostas muito heterogêneas e muito diversificadas. Então, segmentos mais diversos foram analisados. Sobre a pergunta para a educação, a gente não recebeu nada específico que eu me lembre. Tá? Posso estar cometendo algum equívoco, porque são 73 propostas, todas foram lidas pelo nosso time, mas não me lembro de nada muito específico voltado para o setor educacional. Ainda que possa ter alguma que tenha algum tipo de foco no setor educacional, não vi nada assim, não foi um setor que me chamou a atenção em termos de volumetria. Setores que naturalmente foram muito vistos são setores como varejo, por exemplo, foi um setor
que certamente foi um setor bastante visto, até pela sua natureza, né, de crédito muito pulverizado e recebíveis muito pulverizados. Mas houve outros setores, tá, que foram vistos também, e aí setores os mais diversos. Tá? Não vou, se eu falar um, eu vou estar cometendo injustiça com outros, porque foi bastante diverso os setores que foram trazidos. E aí, eu acho que um pouco sobre a chamada que posso colocar nesse momento seria isso. A gente espera nos próximos dias divulgar o resultado. A gente vai passar, então, com o processo de diligência das propostas e discussão mais pormenorizada do regulamento. E aí, respondendo ao Eduardo, qual é o nosso desafio? Né? Eu acho que vai ser o desafio, acredito eu, tá, na visão pessoal, que mais investidores institucionais passarão a investir em fundos do tipo muito excelente, muito sacado. E aí, quando você tem a chegada dos grandes investidores institucionais, naturalmente a gente se depara com uma demanda maior de compliance, por uma série de motivos. Né? No caso do BNDES, naturalmente a gente tem retorno financeiro uma condição necessária, mas não suficiente. Né? Então, a gente vai estar preocupado também com questões como transparência, governança. Nós somos extremamente auditados também, enquanto instituição. Somos auditados pela CGU, pelo TCU, pelo Banco Central, pela CVM. Né? Nós temos muitos auditores. E, naturalmente, que os outros investidores institucionais vindo para esse segmento também o têm. Né? Então, se a gente fala dos grandes fundos de pensão, né? Eles têm um volume de auditoria muito grande. E aí eu acho que é uma questão da gente encontrar o equilíbrio. Né? Certamente, um fundo investido que tenha esses investidores terá um nível de demanda e exigência mais elevado, provavelmente mais elevado. Mas eu acho que a gente sempre vai ter que se ater a critérios como economicidade, né? E execuibilidade das demandas, né? de governança. Então, eu estou te dando uma resposta que não responde nada, né? Mas assim, basicamente para dizer o seguinte: certamente deveremos ter, né, graus de governança mais elevados do que a média dos FDICs, mas se houver algum ponto que por algum motivo a gente julgue que não seja execuível, acho que cabe trazer à mesa para a gente discutir. Posso fazer um comentáriozinho, Cal? Pode. Eu acho que o Eduardo quer colocar esse então comentário na lista, né, Eduardo? Em cima da questão da exigência da auditoria como sendo um ponto aí a ser considerado, se eu entendi corretamente. Isso, com certeza, com certeza. Ricardo. Então, na verdade, primeiro uma duvidazinha, Felipe. Quando você dividiu lá 60% em gestores independentes e 40% grandes empresas, já naquela divisão de FDIC PME e FDIC originador? Legal. Isso. E a outra pergunta, em termos de montante financeiro, essas 73 propostas chegariam a que montante? Olha, aí se pegar porque de cabeça lembrar vai ser difícil, mas é algo da ordem a possibilidade desses fundos, o capital desses fundos seria algo da ordem de 25 bi, caso todos fossem investidos conforme demanda. A ordem de grandeza seria da 25 bi de reais. Legal. E o comentário, na verdade... Desculpa. Vai lá, Ricardo. Desculpa. Não, na verdade, o comentário era um testemunho, né? A gente também participou do processo e assim, recebemos várias consultas de partes interessadas em desenvolver, e eu achei assim muito, muito positivo, né, o estímulo que se deu a desenvolvimento de ideias, coisas que estavam em pipelines de produção foram acelerados e o desenvolvimento de parcerias. Eu achei que assim, o resultado no que diz respeito a fomentar a reflexão que esse edital trouxe foi incrível. Eu acho que além do resultado final que a gente espera que chegue nas empresas, o que ele trouxe de brainstorm foi uma enormidade. Tá de parabéns o BNDES. Legal. Eu quero me juntar ao elogio aqui também, foi o que a gente viu aqui, acho que foi um sucesso total essa iniciativa, né? Esse número que o Felipe mencionou agora comprova isso. Enfim, espero que outras iniciativas dessa venham aí pela frente. A minha pergunta é se o BNDES vai dobrar esses 4, vai fazer 8. Não seria legal, né? Em vez de 4, fazer 8, tendo em vista a demanda? A gente apoia.
Bom, a gente tem muitos temas aqui para abordar, a gente tem perguntas para o Fábio, para o Daniel. A gente pode retomar a questão do edital, mas eu queria mudar um pouco o foco da discussão e trazer um pouco de discussão de matéria-prima, um outro aspecto da matéria-prima, né? Matéria-prima, que eu estou dizendo assim, é o crédito para pequenas e médias, que tem a ver com a infraestrutura de mercado, tem a ver com governança. A gente, nos últimos webinars, a palavra duplicata escritural, duplicata eletrônica saiu muitas vezes, e o Fábio já citou aqui essa questão. Então, eu queria entender, assim, do ponto de vista da B3, o que vocês estão fazendo, o que para você você considera relevante para que essa ferramenta fundamental aí para a gente ter mais agilidade, mais eficiência, o que está faltando. E eu acho que o Léo tem uma pergunta também especificamente para a B3. Léo, você quer fazer? Pergunta para a B3 aqui, eu acho que o que existe tem uma pergunta aqui, por que hoje ainda tem muito poucos, né, fundos listados para negociação na B3? Tá bom, eu toco nos dois, vou deixar essa parte dos fundos listados para o final, mas falar um pouquinho de estrutura, de duplicata escritural. Acho que vale a pena rapidamente contar um pouco o contexto, né, do que está acontecendo. E aí lembrar, assim, acho que só conceitualmente, né, vou comentar, o Eduardo é advogado aqui, espero que ele não se sinta ofendido, mas eu vou dar uma simplificada aqui no contexto de cartular e escritural, mas vamos pensar que um título cartular é um título, vamos dizer assim, físico, né? O escritural estaria mais com uma cara eletrônica, né? A dificuldade quando você lida com ativos cartulares são os processos que que precisam ser feitos. Então, às vezes, para você fazer teoricamente, para você fazer uma sessão, você teria que fazer um endosso. Então, normalmente, a gente tem uma série de títulos, né? Então, isso não era só um problema com a duplicata, mas assim, uma série de títulos que estavam, vamos dizer assim, com a regulamentação defasada. Então, a gente está vivendo uma atualização regulamentar para trazer esses títulos para a dinâmica, de fato, como que funcione, né? O que, na verdade, o modus operandi, às vezes, de alguns títulos é muito diferente do que está escrito na prática, está, né, pensado em termos de regulamentação. Vou dar até um exemplo mais simples, o CDB, Certificado de Depósito Bancário, acho que talvez uma das coisas mais simples que existe, até pouco tempo era cartular também. Eu duvido que alguém tenha visto uma cártula efetivamente de CDB na vida, né? Mas teoricamente até 2018 ele era cartular. Então, dentro dessa agenda do BC Hashtag, tem uma série de ativos que estão sendo modernizados, né? E aí a duplicata está passando por isso também, né? Assim como a CCB, a CPR também, né? Dentro do MP do Agro também vê essa mudança, enfim, acho que só para contextualizar, né? E então a gente teve agora mais recente, então a gente tem lá, até se a gente for voltar muito atrás, né? A lei da duplicata era uma coisa lá de 68, né? A lei 5.474 que criou a duplicata, né? E o mundo mudou muito, né? A gente não precisa pensar muito aqui para saber que as dinâmicas mudaram, né? A eletronificação aumentou, né? Em todos os sentidos. Então, eu acho que isso aqui é um ponto que estava evidente, que a gente precisava fazer uma alteração. Então, lá no final de 2018, a Lei 13.775 cria, né, a duplicata escritural. Então, muito da dificuldade, às vezes demora desses processos, é que você tem que mexer em lei, né? Então, é um pouco mais complexo. E agora a gente teve, né, mais recentemente, as resoluções 4815 e circular 4016 que eu citei, né, 4815 do CMN e a circular 4016 do Banco Central, que trataram, enfim, né, das regulamentações infralegais, né? Então, e por que está sendo feito? Por que é importante, né? Eu acho que o mais importante é entender o contexto, que é eliminar, né, ou mitigar inseguranças que podem existir hoje. Eu vou citar, acho que, talvez 3 exemplos, 3 preocupações, né? Acho que uma é a própria validade da duplicata, né? A história da duplicata fria. Pô, como é que eu sei se aquela duplicata de fato existe ou ela é fria, né?
no jargão que se utiliza, né? Então, a gente já tem alguns mecanismos, né? Empresas especializadas, os bancos têm, enfim, um mecanismo, às vezes, de fazer verificação, né? Que passa por uma série de verificações, desde fazer checagens de chaves, né? Na Secretaria da Fazenda, enfim, tem um acompanhamento, né? Você pode ir para uma coisa um pouco mais longa, acompanhamento da vida dessa duplicata. Então, esse é um pouco dos elementos, né? Essa validade da duplicata, acho que é um dos pontos, né? Que estão sendo tratados por essa regulamentação. A outra coisa é, bom, ok, eu fui lá, chequei, existe de fato a duplicata. Mas como é que eu garanto que ela já não foi dada em garantia para um outro, já não foi vendido para um terceiro, né? Então, é a questão que a gente chama de unicidade. Como é que eu garanto que aquela duplicata não é única, ela não está sendo pedalada, né? Então, acho que é esse outro aspecto que a duplicata escritural vai tratar, né? E um terceiro ponto é a boa formalização da garantia. Então, dá um exemplo. Vamos imaginar aqui, agora não saindo do universo de FDICs, mas uma duplicata que foi dada garantia para o empréstimo bancário, né? Então, como é que eu tenho hoje? Né, tem um processo, normalmente se leva para o cartório isso, mas a dinâmica duplicata, né, acho que todo mundo sabe melhor do que eu, inclusive que a dinâmica, ela é muito dinâmica, né? Então você tem vencimento, tem substituição. Então, às vezes, você corre o risco de ter uma constituição da duplicata, quando você vai executar, você pode ter um questionamento, né, judicial, pô, mas duplicata que está citada aqui não está explícito com a duplicata, você não atualizou, enfim. Então, são vários processos que, dentro dessa mudança que tem, né, na criação da duplicata escritural, visam a mitigar isso. Como que isso é feito? Eu diria assim, né, com 3 pilares. Um é a figura de um escriturador. Então, o escriturador vai ter uma série de responsabilidades, só para citar algumas aqui, né, validação da nota fiscal eletrônica, vai ter que checar a unicidade, né, vinculação, né, da duplicata com a nota fiscal. Então, isso vai trazer uma segurança, né, importante. Vale citar, né, tem a figura do escriturador e tem a figura do registrador, né? E eles vão se confundir muito. Por quê, né? Porque basicamente por 2 motivos, né? Porque, enfim, tem várias das funções que estão, né, que são funções de ambos. Por exemplo, o registrador, teoricamente, também tem que verificar a unicidade, mas acho que um ponto importante ficou definido pela regulamentação que para ser escriturador tem que ser uma infraestrutura de mercado, tem que ser uma IMF. Então a gente está falando muito da figura do escriturador e do registro. A nossa visão é que muito provavelmente essas figuras vão ser a mesma. Então a gente vai estar falando da mesma entidade, uma vez que ambas, nesse caso nós estamos falando de infraestruturas de mercado, né? Então, são essas duas funções. E a questão do gravame também é importante, né? Então, na medida que é um ativo financeiro, escritural, ele vai ser gravado onde ele está registrado. Então, isso vai dar uma dinâmica, né? Você consegue fazer atualização, né, contínua das duplicatas, você ganha também mais segurança nesse processo, né? Então, escrituração, registro e gravame, acho que são os pontos que estão sendo absolutamente atacados. Um ponto fundamental aqui, eu acho que é uma preocupação e tem que ser mesmo, porque preocupação, pô, mas e o custo desse processo, tal, etc. Então, acho que é importante, quando a gente está falando aqui, a gente pensa às vezes registro, a gente muitas vezes pensa assim, monopólio, tem uma empresa só que faz. Aqui, especificamente no caso de duplicatas, nós temos 7 empresas, 7 registradoras, que manifestaram participação ao Banco Central, ou já são aprovadas ou manifestaram, né, interesse em aprovação para operar nesse mundo, né? Então, nós estamos falando de 7, nós estamos falando de competição. Então, acho que esse é um primeiro ponto. É muito importante, e isso é bom por quê? Porque a gente vai competir, você vai ter competição por serviço e, obviamente, também por preço. Então, isso é muito bom para o mercado. Então, se tinha uma preocupação, eu ouvi algumas preocupações, principalmente lá no começo, mas isso, em vez de ajudar, pode trazer custo, tal. Minha visão é ao contrário. No momento que você está trazendo mais segurança e no momento que você tem competição aqui, você traz, na verdade, você tem o movimento é contrário, né? A diminuição de custo acaba acontecendo, né? Porque você ganha em segurança. E aí, acho que um pouco para contar para você, mãe, como é que você faz, bom, se tem 7 registradoras, 7 escrituradores, como é que você faz para evitar aqueles problemas que a gente está falando? Que o cara não pode levar uma duplicata lá para a registradora, escrituradora A e depois levar a mesma para B? Então, está sendo feita, né, até uma parte da regulamentação, é o que a gente chama de convenção das registradoras, né, escrituradoras e
registradora. Então, nós vamos interoperar. Ou seja, o que significa isso na prática? A gente vai se conversar, está sendo construído um sistema, né, para que a gente possa se conversar de tal maneira que eu consiga garantir, né, a unicidade. Então, você como escriturador vai ter que fazer todas aquelas validações e, entre elas, checar se essa nota fiscal já não está escriturada, barra registrada, barra gravamada, né, com gravame, num outro local, né? Então, tem esse processo, o processo está em construção, a gente está elaborando uma convenção. Para quem acompanha outros mercados também, né, nos moldes parecidos com o que está sendo feito para arranjo de pagamentos, né, recebíveis de cartão de crédito, né? Então, está sendo discutido, as associações também participam dessas discussões, né, para, obviamente, ver como é que vai fechar isso. Então, e aí a gente tem a norma lá, ela estabelece um prazo, né, a convenção tem que ser fechada. O que é a convenção, só para ficar mais claro? Convenção são as regras para essa interoperabilidade que vai ser feita, né? Então, ela tem que ser fechada até o final. Fábio, deixa eu só te perguntar, porque isso é uma pergunta que acontece toda webinar que a gente fala sobre questão de duplicata. Tem uma data que você, em cima do qual vocês trabalham? Porque o que você trouxe, a interoperabilidade é básica, senão tudo isso é muito assim, a gente da B3 com relação a isso. Perfeito. A partir do dia 1º de junho, né, que é quando ganha efetividade a resolução e a circular, né, as registradoras e escrituradoras, elas têm um prazo de 120 dias para fechar a convenção, fechar as regras, falar como será a solução, né? Então, isso vai dar no final de setembro. E a partir do final de setembro, elas têm 180 dias para estarem operantes, vamos dizer assim, estarem com sistemas prontos e poder minimamente começar a testar, né? Então, a gente está falando aí, vamos grosseiramente, que a gente está falando aí é que até o final do primeiro TRI de 2021, a gente deve estar com a já operante, né? Porque a regulamentação traz isso como uma regra. E aí, acho que só fazendo um paralelo, que são as obrigatoriedades, né? Não tem aqui as datas, mas assim, tem um período, né, para adaptação das empresas, né, que vão trabalhar, né, com, obviamente, se elas forem trabalhar com essas duplicatas, então, com instituições financeiras, né, elas vão ter um prazo de adaptação de acordo com o tamanho dela. Então, tem lá um prazo de grande porte tem 360 dias, depois de médio porte 540, e as de porte menor 720 dias. Não tem um prazo para essa exigência da duplicata virar escritural, né, para a própria adaptação das empresas nesse processo, também que está estabelecido em norma, tá? Mas do ponto de vista nosso, de registradora e como escrituradora, em tese nós estamos falando lá no final do primeiro TRI, a gente já deve estar com o sistema já funcionando e interoperando. Lembrando que esses sistemas também devem ser provavelmente vão ser homologados pelo Banco Central, né? Então, acho que esse era um pouco um ponto. Acho que só para emendar com a questão da listagem dos FDICs, né? Então, acho assim, acho que é um ponto importante. Essa é uma mudança que a gente lá na B3 acabou fazendo recentemente, e porque a gente percebeu que tinha o mercado mesmo estava pedindo para a gente. A gente tem alguns FDICs que têm características próprias, né? Então, o FDIC, um passo atrás, né? O FDIC tem... os produtos podem ser listados, né, os ativos podem ser listados, ou podem ser negociados ou no mercado listado ou no mercado balcão. Então, o mercado listado, vamos dar um exemplo mais claro, ações. Mercado balcão, deixa eu talvez fazer uma comparação aqui, debentures, né? Debenture é negociada no mercado balcão, né, não no mercado listado. Os FDICs, como regra geral, são negociados nesse mercado balcão. Só que a gente percebeu que alguns FDICs tinham mais características de produto listado, né? Porque muito voltado para a pessoa física, né? Tem uma dinâmica, talvez os FDICs de infra sejam um bom exemplo desses casos, né? Então, que as necessidades que tinham, né, estavam muito mais no lado de um produto listado, né? Então, a gente, recentemente, né, a gente já permitia, né, a listagem dos FDICs, mas a gente fez algumas alterações que tendem a incentivar a listagem dos FDICs. Então, dá uma dinâmica mais parecida com a ação, né? Então vai permitir você, né, negociar por um home broker, né, no limite, e consequentemente vai ajudar no secundário. Acho que esse é um dos grandes desafios, né? Então a gente agora fez algumas alterações. Então a liquidação em D+2 tem contraparte central nessa operação.
Então, eu acho que com essa e a escolha se o FDIC deve ser listado ou não, vai ficar na mão do gestor. Então, antes a gente não tinha muito essa regra. Então, se o gestor entender que aquele produto tem muito mais cara de ser um produto listado, mas não é todo FDIC que tem essa característica, né? Então, vamos falar, não é para todos FDIC que faz sentido ele ser listado, mas aqueles que tiverem esse perfil que faz sentido, muito mais voltado para o varejo, enfim, a gente vai ter essa possibilidade, já tem essa possibilidade de ele ser listado de uma maneira semelhante como a gente faz aí com outros ativos, por exemplo, como o próprio fundo imobiliário, né? Acho que é um outro bom exemplo, e com as próprias ações. Tá? Então, com isso, eu acho que a gente tende a ter um incremento, tá? Pensando assim no médio prazo, talvez até no curto prazo, um incremento. Hoje, não me falha a memória, nós temos acho que 7 FDICs listados, mas a gente acha que com essas mudanças, com essas melhorias, a gente deve ter um incremento na listagem também de FDICs. Eu Legal. acho Fala, Ricardo. extremamente importante essa iniciativa da Bovespa, né? Agora é da B3, na verdade, isso é coisa das antigas. Entregou a idade. Entreguei mesmo, bom, pelo menos. E ainda sou do tempo da duplicata cartular. Bom, vamos lá. Eu acho que esse foi um desafio, né? A questão da liquidez, ela foi um desafio importante nesse momento agora da pandemia, né? A gente tem um fundo que compra cotas de FDIC, então a gente viveu, né, principalmente ali no mês de março, toda a intensidade, né, de resgates e assim por diante. Então, a ideia de você conseguir dar liquidez via mercado secundário me parece um caminho que vai tornar a carteira dos fundos mais saudáveis, mas eu acho que não um pouco além, né? Pelo que a gente viu até num outro evento da Uquibar, o que está aparecendo na reforma da 356, né, é que a CVM pode vir a tornar os fundos de FDIC acessíveis ao público em geral, né? E se isso acontecer, a possibilidade de a gente listar um FIC de FDIC, né, vai permitir a gente trazer o investidor, pessoa física, para esse instrumento que, conforme a gente discutiu aqui, tem uma série de ferramentas para aproximá-lo, né, de um nível de retorno mais robusto com proteção. Então, a gente está acompanhando o movimento da Bovespa e está aqui nas nossas pranchetas desenhando a ideia de um produto, não seria um FDIC, mas um FIC de FDIC, para a gente exercitar nesse mercado de Estado. Muito bom. Acho que tem uma pergunta. O Léo está tendo um problema de conexão aqui. Não sei se ele está entrando e saindo. Acho que ele está fora de novo. Mas eu voltei, então. Desculpa, Léo. Então, acho que tem uma pergunta para o Daniel. Na verdade, eu só não consigo mais ver a pergunta. Eu posso tentar fazê-la. Quer que eu leia aqui a pergunta? Pode ser então, Daniel. Então, eu faço a pergunta. Como você vê o futuro da indústria de FDIC? Assim, acho que... Daniel, deixa eu encaixar já outra que está... os administradores e gestores de FDIC fortaleceram seus níveis de avaliação de risco do crédito e liquidez dos portfólios DC após os impactos do Covid-19? Acho que sem dúvida... Tem a ver com... Assim como os gestores e os consultores tiveram que fortalecer a área de cobrança, a gente teve que trazer uma atenção bem grande para a área de monitoramento de risco de crédito, né? Isso, o acompanhamento diário das carteiras se tornou imprescindível nesse momento, principalmente para acompanhar a questão de prorrogação, de recompra e todo o desempenho das carteiras de modo geral, em um momento que você tinha um mercado pior e você tinha uma quantidade de resgates grande, principalmente nos fundos abertos. Então, essa área foi fundamental aqui na sua para realizar esse acompanhamento. Eu acho que, principalmente com relação à questão que eu mencionei no começo sobre prorrogações, a gente teve um volume que não foi significativo, recompra também não foi significativo, e o que teve de prorrogação naquele entre aspas, waiver da pandemia,
a gente acabou sendo liquidado de maneira bem expressiva. Tá? Então, essa área de monitoramento eu acho que é indispensável, acho que ajuda o gestor, ajuda a cobrar o gestor de eventuais problemas de carteira e ajuda, acho que, o investidor a tornar o produto mais seguro. Passando para outra pergunta, aqui brevemente, como será o futuro da indústria de FDIC? Acho que a gente está passando por uma transformação. O FDIC hoje ainda é muito analógico, né? Acho que a gente está passando por uma transformação que o FDIC vem para o mercado digital. Acho que, como o Fábio falou, além da duplicata escritural, a gente vai ver um incremento do uso de plataformas. Você vê nos últimos meses a quantidade de negociações que teve entre plataformas, uma plataforma comprando a outra, se associando. Então, FDICs comprando plataformas. Então, a gente está vendo o mercado bastante aquecido nesse sentido. Então, eu não sei como vai ser o mercado, a indústria do FDIC no futuro, mas com certeza acho que será mais digital e muito maior do que é hoje, dado esse incremento regulatório trazido pela duplicata escritural, pela registradora, pela escrituradora. Acho que o mercado, a gente sai no mercado de 20 bi, que é um mercado hoje, por volta de 20 bi de multicedente muito sacado, para um mercado potencial de 800 bi, que é o mercado de duplicatas, né? Que antes estava totalmente fora, grande parte fora da indústria de FDIC, e com a questão da escrituração, do registro, você traz isso para dentro do mercado de capitais a duplicata como um instrumento de mercado de capitais, e não mais como um instrumento apenas comercial de relação entre as empresas. E isso é muito importante para você, olhando... Hoje você tem a quantidade de assets que investem em FDIC multicedente muito sacado é muito pequena. Acho que o Bineri sabe, acho que dá para colocar em duas mãos aqui, talvez 10 assets conhecem bastante o produto e investem de maneira relevante nas suas carteiras. Mas acho que nesse momento de taxa de juros baixa, acho que o mercado vai buscar yield, taxas maiores dos investidores, vão buscar taxas maiores, e acho que o mercado de multicedente sacado vai atender. Então, eu vejo com bons olhos, acho que é um mercado em transformação, saindo um pouco a crise trouxe isso, né? Acelerou a transformação digital. As áreas comerciais vão se transformar aí bastante nos próximos meses, mas eu vejo com bastante otimismo. Essa padronização de alguma maneira traz queda de spread, possivelmente, né, para a maioria dos fundos. Você vai ter um ativo que é um ativo financeiro, mas você vai ter, acho que, um mercado muito maior do que é hoje. Mas essa é a minha visão aí como eu vejo a indústria de FDICs mais para frente, para o futuro. Eu acho que o caldo de cultura não poderia ser melhor, né? Tecnologia, regulação e o estímulo dos juros baixos, né? Num país onde você tem, ainda dando uma olhada ontem, 81% do crédito nos 5 maiores bancos, né? Então, a gente muito no mercado de multicedente, multisacado, mas mesmo em outras classes de FDICs, né? Eu, na minha percepção, né, diz que o economista é um homem racional. Então, se você pegar a racionalidade, faz completo sentido, né, a classe dos FDICs, e em especial dos multicedentes multisacados, ganharem corpo nesse momento de evolução da economia brasileira. E só complementando o que o Bineri falou, em relação à capilaridade, realmente a gente tem um volume de cedentes bastante relevante. Então, aqui na Socopa a gente tem por volta de 50 mil cedentes e 3 milhões de sacados. Então, o volume é muito abrangente, essa indústria. Então, quando você, acho que a iniciativa do BNDES de colocar dinheiro, investir nesses fundos, realmente tem uma capacidade de penetração muito rápida. Dado que a gente vê aqui no nosso segmento como administrador, e acho que o Bineri como gestor, e todo mundo que participa dessa indústria de FDICs. Então, acho que eu vejo com bons olhos o mercado daqui para frente. Legal. Eu queria voltar a uma pergunta que, na realidade, não foi completamente, talvez, respondida, e na realidade, fazer uma provocação para o Felipe. A gente viu recentemente aí mais uma iniciativa de tentar criar
veículo de securitização ou um certificado de recebível dedicado à educação, né? O futuro CRE, para que vai somar aí ao CRI, ao CRA, para tentar viabilizar financiamento para instituições de ensino. Por outro lado, se a gente for olhar a história, um dos primeiros, quiçá o primeiro, tem uma disputa aí quem é o primeiro, mas se não for o primeiro, foi o segundo, FDIC, a ver a luz do sol, lá em 2003, final de 2002, 2003, foi justamente um FDIC que comprava e viabilizava financiamento para instituições de ensino, né? De fato, a indústria de FDIC hoje tem alguns fundos que se dedicam a esse tipo de ativo, né, que tem particularidades muito próprias, né? Então, a pergunta para o Felipe seria, já que o FDIC, do ponto de vista de capilaridade, do ponto de vista de governança, é considerado pelo próprio BNDES como o veículo, por que não pensar em um programa específico para as instituições de ensino, né, voltadas com a mesma pegada que vocês criaram para o PME? Por que não fazer a mesma coisa para um setor que está sofrendo significativamente no atual momento? Obrigado, Carl. Eu vi também que o Ademir, né, fez a pergunta aqui sobre linhas de crédito para instituições educacionais filantrópicas. Aí, Ademir, eu vou te pedir desculpas. A gente tem um time, né, e aí eu até falo um pouco com o Carl também. Nós temos times setoriais, né, de análises de estruturas de crédito, e inclusive a gente tem um time setorial voltado para a educação. Então, eu particularmente não me sentiria confortável de dizer se existe ou não uma linha sem consultá-los. Tá? Então, peço desculpas, eu teria dificuldade de responder. Seja sim, seja não. E aí, calma, falando um pouquinho sobre FDICs para usos específicos, né? Você citou o setor educacional, né? Porque existe uma discussão sobre CRE. Nós somos apegados ao compliance e à efetividade do instrumento, mais do que ao instrumento em si, né? Que eu posso dizer, eu tenho dificuldade de falar sobre CRE porque eu não me debrucei sobre a estrutura de CRE para fazer um juízo de valor, se ele é mais adequado ou menos adequado. O que eu posso dizer é que o FDIC, a gente tem a previsão de operar com FDICs, porque nós entendemos que os FDICs eles possuem uma estrutura que permite um compliance, na nossa leitura, mais adequado para investidores institucionais. Eu não saberia dizer sobre o CRE, porque eu teria que estudar mais a fundo o potencial instrumento. E aí, falando sobre setores específicos, né, sejam eles seja o setor educacional ou quaisquer outros setores, nós temos sido provocados para que atuemos em outros setores com instrumentos de mercados de capitais, né? Pode ser FDIC ou pode ser outro, mas nós temos sido provocados para que atuemos no mercado de capitais com instrumentos de dívidas para outros setores. Eu acho que a discussão que passa hoje, nesse momento, né, qual seria a minha resposta mais objetiva? Né? A gente vai digerir, né, esse movimento grande que a gente fez, uma alocação grande, a gente vai digerir, a gente vai extrair também aprendizados das formas de estruturação dos FDICs, né? A gente está falando de até 10 FDICs que a gente vai alocar recursos agora, até 4 bilhões de reais, então um volume bastante relevante. Eles têm um foco mais abrangente nesse momento, a gente está olhando mais o segmento de pequenas e médias empresas, né? E setorialmente eles são bem abrangentes. E aí eu acho que passa por um momento também de amadurecimento do nosso mercado de capitais, né? Eu concordo bastante com o que o Daniel falou, que a gente vai ter uma digitalização maior, a gente vai ter uma modernização do mercado de capitais brasileiro, né? E o Fábio também trouxe o aspecto da futura listagem de produtos. Então, assim, a gente passa por um momento de amadurecimento do mercado de capitais brasileiro. Em passando por esse momento, é natural que aumentem as possibilidades de atuação via mercado de capitais, naturalmente via FDICs, né? Então, eu não me comprometeria de dizer que a gente vai atuar no setor A ou B via mercado de capitais no curtíssimo prazo,
acho que o mercado de capitais passa por um momento de amadurecimento, a gente vai digerir agora nesse volume grande de investimentos que a gente está colocando, mas eu acho acho muito rica a discussão com os diferentes setores da sociedade para que a gente pense em estruturações possíveis de produtos, né? E aí a estrutura interna do banco é uma estrutura que tem departamentos e estruturas setoriais, né? E aí a gente faz a gente ouve e conversa de forma conjunta, né? Se a gente deve pensar uma linha nova de crédito direto, se a gente deve pensar uma linha via mercado de capitais, eventualmente via FDICs, e aí a gente faz uma conversa mais estruturada, assim. Agora, me parece natural que com o amadurecimento do mercado de capitais, a gente tenha mais possibilidade de atuar. E aí, seja educação, seja outro setor. Mas eu não arriscaria dizer diretamente sem me debruçar sobre o tema antes. Tá ótimo. Bom, gente, estamos estourados aí no tempo. Temos ainda perguntas que a gente não vai conseguir responder, mas a gente tem que cumprir aí um pouco o tempo que a gente falou que a gente estava programado para esse webinar. Queria abrir aí o espaço para considerações finais de cada um de vocês. Pedir desculpa para os participantes das perguntas que a gente não conseguiu trazer. A gente vai fazer chegar a todos os painelistas e agradecer a participação de todos vocês pelos comentários, pelas colocações. Eu saio desse webinar bastante entusiasmado com o feedback que eu recebo de todos vocês. De um modo geral, é uma avaliação bastante positiva e acho que, como acho que foi comentado por diversos de vocês, provavelmente a gente vai, daqui a um ano, a gente vai estar falando desse segmento vai estar em outro patamar, né? Incluindo a participação aí importante de um banco de desenvolvimento significativo na América Latina, que é o BNDES. Então, não sei se vocês querem fazer considerações finais, mas a gente está com o nosso tempo aqui, a gente tinha programado 1h30, estamos aí já um pouquinho acima daquele tempo que a gente se programou para o evento. Bom, eu só agradecer, Cal, a oportunidade. Eu acho que, ainda que a gente tenha um juros baixo na nossa taxa Selic, a prática do custo de financiamento para as empresas, né, e também para as pessoas físicas, ela é ainda muito mais elevada, né, tem um ganho de eficiência para a gente conquistar, por um lado, mas pensando de novo sobre o meu perfil aqui do investidor, a gente encontra na taxa de juros efetiva da nossa economia uma matéria-prima muito interessante para remunerar os investidores nesse momento tão desafiador. A gente falou aqui bastante de pessoa física, mas o próprio institucional, especialmente aqueles que têm metas atuariais a bater, né, precisa encontrar um caminho para alcançar os seus objetivos. E na nossa leitura aqui na Solis, o FDIC ele é um instrumento que melhor tem condições de aproximar o investidor, né, dessa taxa de juros, essa matéria-prima para remunerar mais interessante. Então, nós somos aqui um defensor, além de um usuário, um defensor forte do instrumento. Sempre que você quiser contar conosco, conte, porque a gente vai estar aqui de braços dados para defender o FDIC como veículo de investimento. Legal. Obrigado, Ricardo. Felipe? Uma palavra rápida, acho que ratificar um pouco o que o Ricardo colocou, a gente enxerga, né, na classe de ativos, né, de crédito direto, uma classe de ativos em crescimento. A gente acha que um dos principais instrumentos para o crescimento dessa classe de ativos são os FDICs. Na nossa leitura como investidor institucional, ele tem um posicionamento diferenciado de governança. A gente espera uma modernização desse setor, com um maior grau de digitalização, com um maior nível de chegada, né, de investidores institucionais. No futuro, a gente também olha com bons olhos, né, a gente ter negociação de cotas de fundos fechados. Acho que isso vai enriquecer muito a indústria, do ponto de vista de compliance, de governança. Então, nós observamos o crescimento do mercado de FDICs muito sedente, muito sacado, com bons olhos, e acho que tem tudo, na nossa leitura, uma classe de ativos tem tudo para crescer rapidamente. Obrigado. Obrigado, Felipe. Fábio, considerações finais aí?
Acho que só reforçar, acho que foi dito, eu sou muito otimista com os instrumentos do mercado de capitais de uma maneira geral, mais especificamente com o FDIC. Acho que as condições, apesar do momento difícil, no geral as condições são favoráveis, robustez regulamentar, eletronificação, tudo que a gente discutiu aqui, juros baixos, que é o principal, né? A gente discutiu muito tempo como evoluir o mercado de capitais, e talvez o pilar principal, que era os juros baixos, a gente teve muita dificuldade de até chegar, né? Mas chegou. Então, acho que as coisas são muito favoráveis e reforçar, né, que o mercado de capitais é uma fonte de financiamento importante para as empresas devem olhar, né, como uma alternativa de financiamento, pelo volume, né, potencial disponível e pelo custo, né? Então, estou aqui junto com os demais aqui muito otimista com o mercado e com os FDICs de uma maneira geral. Daniel? Eu também queria agradecer pela oportunidade e realmente acho que a gente vislumbra também um mercado bastante agitado nos próximos meses e anos aí, esperando que o FDIC realmente seja mais relevante na indústria de fundos, tendo uma participação maior de todos os tipos de investidor. Com cautela, lógico, para a entrada do varejo, acho que é um ponto que merece um certo cuidado no curto prazo, mas a ideia é que no longo prazo seja um produto sustentável que esteja disponível para todos os tipos de investidores. Obrigado. Obrigado, Daniel. Edu? Eu queria agradecer a participação, parabenizar a Alcbar por mais esse evento, achei que foi muito produtivo, e dizer que eu vejo também muito espaço para criatividade envolvendo os FDICs, né? Acho que tem muitos ativos, isso já evoluiu bastante, né, com a indústria dos precatórios, ações judiciais, mas acho que ainda tem muito a evoluir em termos de criatividade de ativos que podem ser securitizados, né, se a gente comparar com outros países, e isso é algo que a gente tem sido aí incitado a pensar, a discutir, eu vejo que vocês aí também, e que pode, né, ativos menos óbvios que podem ser utilizados pelas pequenas e médias ou mesmo as grandes empresas para securitização via FDIC, né, que é um veículo muito flexível. Então, vou deixar aqui esse pensamento aí, porque eu acho que a gente vai crescer não só em tamanho desse mercado de multicedentes, multisacado, mas também em tipos de ativo aí daqui para frente. Boa. Concordo com você. É uma das coisas que a gente acredita muito. Infraestrutura, por exemplo, é um segmento que a gente aposta que o FDIC pode trazer soluções inovadoras. Já trouxe no passado e tem condições de trazer mais, assim como os mais variados setores. A gente lembra sempre que até direito de imagem de jogador de futebol está hoje dentro de FDIC, né? Então, assim, não temos limites e eu acho que aí uma palavra de um elogio à CVM, que desde o começo deixou isso muito aberto, né? Fez questão de deixar a definição de direitos creditórios de uma forma ampla e não limitando especificamente para um segmento ou um determinado conjunto de segmentos. Então, qualquer coisa hoje pode ser adquirida dentro, obviamente, de padrões de governança, dentro de padrões, digamos, de boa-fé e de transparência. Isso é um bom ponto que você está trazendo, que a gente acredita na Alcbar muito na possibilidade de novos ativos virem a fazer parte do portfólio de FDICs. Gente, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para a Monique, que já está aqui. Peço aí desculpas aí por ter passado um pouco do tempo que a gente tinha imaginado, mas acho que foi uma discussão bastante proveitosa. Muito obrigado. E, Monique, a palavra está com você. Bom, só queria de novo agradecer a todos os nossos convidados, a todo mundo que assistiu o webinar. Pedir para vocês, para as pessoas que assistiram, responder a pesquisa de opinião, que aparece assim que vocês saem do Zoom. É super importante para a gente entender como foi para vocês, o que vocês acham que pode melhorar. Enfim, qualquer coisa que vocês queiram comentar, esse é o momento. A gente vai disponibilizar o vídeo na íntegra no nosso YouTube. Então, fica ligado, segue as nossas redes sociais, se inscreve no nosso canal.
E acho que é isso, gente. Um bom almoço para todos, um bom dia. E a gente se vê no dia 29 e 30 de setembro no Kibar Day. Boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau.